abençoar o nosso pastor, o pastor Erivan, que o Senhor possa trazer, Deus, um ensinamento diretamente do teu trono, Pai. Nós veremos hoje sobre a escolha de oficiais da igreja, Deus, a escolha da liderança, um tema importantíssimo. Que o Senhor seja louvado, que o Senhor seja engrandecido, que o Senhor seja glorificado através desse estudo, Senhor Deus. Que nós venhamos a sempre buscar, Deus, através de nossas vidas, aplicar todo o ensinamento das tuas santas escrituras. Nós oramos em Cristo Jesus. Amém. Amém. Graças a Deus. Nós vamos abrir, fazer uma pequena leitura aqui, em segunda epístola de Paulo a Timóteo, no capítulo 2. Segunda epístola de Paulo a Timóteo, no capítulo 2, de 1 até o versículo 7, que nos fala assim a palavra do nosso Deus. Tu, pois, filho meu, fortifica-te na graça que está em Cristo Jesus. E o que de minha parte ouviste através de muitas testemunhas, isso mesmo transmite a homens fiéis e também idôneos para instruir a outros. Participa dos meus sofrimentos como um bom soldado de Cristo Jesus. Versículo 4. Nenhum soldado em serviço se envolve em negócio desta vida, porque o seu objetivo é satisfazer aquele que o arregimentou. Igualmente, o atleta não é coroado se não lutar segundo as normas. O lavrador que trabalha deve ser o primeiro a participar dos frutos. Pondera o que acabo de dizer, porque o Senhor te dará compreensão em todas as coisas. Graças a Deus, a gente vê aqui o apóstolo Paulo, né, dando instruções ao jovem pastor Timóteo. Né? Então, assim, que nós possamos, assim como Paulo, né, estar sempre nos fortificando nessa graça que vem de Cristo Jesus. Né? Então, estamos aqui nessa noite, nesse nosso encontro mensal da UPH, né, sempre com a participação de um pastor presbiteriano, né? Hoje nós temos o pastor José Erivan, da Igreja Presbiteriana Ebenezer de Paraíso, né, onde nos trará uma palavra de edificação, né, sobre a escolha dos oficiais da igreja. Né? Então, assim, e essa palavra, esses versículos vêm bem a calhar, mostrando a importância, né, de estarmos aprendendo, de nos fortificarmos na graça de Cristo que vem através da obra redentora de Cristo Jesus. Então, assim, que nessa noite nós possamos aproveitar, né, esses ensinamentos, que não é um ensinamento que vem da parte do conhecimento humano, mas o conhecimento que vem da parte de Deus, né? O conhecimento para que os homens da nossa congregação venham a se inteirar de tudo aquilo que Deus tem prometido através da sua palavra. Nós vamos ter um momento de louvor agora nesse instante, né, acompanhando o nosso irmão Mateus, né, e logo após esse louvor, né, nós já vamos adentrar ao estudo, né, com o pastor José Erivan, nesse tema que nós temos proposto nessa noite, tá? Então, assim, o pastor José Erivan, logo após o louvor, vai fazer a sua apresentação, né? Acho que muita gente aqui já conhece, outros não conhecem o pastor José Erivan. Ele vai fazer a sua biografia, né? Vamos assim dizer. E vamos louvar a Deus nesse momento. Logo após, o pastor José Erivan já tem a oportunidade para nos trazer a palavra. Então vamos cantar um cântico, irmãos. Esse cântico que eu quero compartilhar com os irmãos está no Salmo 1, mas eu coloquei a letra aí para a gente acompanhar e traz uma meditação muito salutar para a vida cristã, né? Sobre com quem nós andamos. Primeiramente com o Senhor. Depois, com quem a sua palavra nos instrui que devemos andar. Bem-aventurado o homem que não anda segundo o conselho dos ímpios,
nem se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores. Antes tem o seu prazer na lei do Senhor, e na sua lei medita dia e noite. Pois será como árvore plantada junto a ribeiros de água, a qual dá o seu fruto na estação apropriada, e cujas folhas não caem, tudo quanto fizer prosperará. A qual dá o seu fruto na estação apropriada, e cujas folhas não caem, tudo quanto fizer prosperará. Mais uma vez. Bem-aventurado o homem que não anda no conselho dos ímpios, nem se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores. Antes tem o seu prazer na lei do Senhor, e na sua lei medita dia e noite. Pois será como árvore plantada junto a ribeiros de água, a qual dá o seu fruto na estação apropriada, e cujas folhas não caem, tudo quanto fizer prosperará. A qual dá o seu fruto na estação apropriada, e cujas folhas não caem, tudo quanto fizer prosperará. Tudo quanto fizer prosperará. Tudo quanto fizer prosperará. Pai querido, nós pedimos a tua bênção e a tua sabedoria, que seja expressada nas palavras que o pastor Erivan vai nos trazer, que todo o nosso caminho seja guiado por ti. Todo bom andar, todo o bom direcionamento dos nossos caminhos, ele esteja alinhado com a tua vontade sobre nossas vidas, meu Pai. Assim, nós confiamos em ti e agradecemos pelo teu cuidado a cada dia. Oramos em nome de Jesus. Amém. Amém. É com o senhor, pastor. Ok, amém. Então, a maioria de vocês já me conhecem, né? Meu nome é José Erivan, sou pastor para quem não me conhece ainda, sou pastor há 25 anos e estou pastoreando aqui na Presbiteriana Ebenezer já há 7 anos, vai fazer 8 anos agora, próximo ano, e tenho um mandato aqui até 2022. Fui eleito até 2022. Sou casado, tenho 2 filhos, um menino de 19 anos e uma menina de 16 anos. O menino, ele é tocantinense e a menina é pernambucana. Eu também sou pernambucano e já rodei esse Brasil muito. Inclusive o Matheus, conheci ele nessas rodadas minhas aí pelo Brasil. Como seminarista em 96, estive lá em Pelotas
Depois voltei, 10 anos depois, em 2006. Voltei para pastorear bem pertinho lá de Pelotas, né, numa cidade chamada Rio Grande. E Mateus já não estava mais lá, né, Mateus? 2006, já tinha saído de lá. E, inclusive, por um ano, fiquei como pastor da Igreja Presbiteriana de Pelotas. Esse ano ficou sem pastor e eu fiquei lá durante um ano pastoreando, presidindo o conselho de lá e pastoreando também a Igreja Presbiteriana de Rio Grande. É uma cidadezinha que fica, 30 quilômetros, Mateus? 50. 50 quilômetros de Pelotas. Depois, saindo de lá, eu vim para Tocantinópolis, foi quando eu conheci Joel, né? E passei 2 anos em Tocantinópolis, e depois, em 2014, início de 2014, eu vim para cá, para Paraíso, e estou aqui desde então. Vai fazer 8 anos no ano de 2022 que eu estou aqui em Paraíso. A igreja é conhecida como a Igreja Presbiteriana Ebenezer, né, mas seria a segunda igreja presbiteriana de Paraíso. E estamos aqui nesse trabalho aqui. E o Joel me convidou para trazer uma palavra para vocês, visto que a congregação aí está para se tornar igreja, né, e precisa eleger homens, tanto para o presbiterato como para o diaconato, né? E, então ele me pediu para trazer uma palavra em relação a isso, essa questão dos homens, das qualificações que esses homens precisam ter para assumir o presbiterato, né? Então, eu queria trazer primeiro eu queria dizer para vocês que eu vou usar uma apostila. Eu geralmente ministro esse curso nas igrejas quando nós vamos eleger presbítero ou diácono. Mas, no caso aqui, presbítero. Então, eu uso uma apostila de autoria de Rubens Ximenes e de Sérgio Lira, e minha também. Então, eu peguei alguns comentários do Rubens Ximenes, do Sérgio Lira, e juntei com alguns comentários e alguns estudos que eu fiz de alguns textos da Bíblia que falava a respeito disso. Mais especificamente no livro de 1 Timóteo, capítulo 3, versículo 1 ao versículo 7, embora que nós podemos usar esse capítulo quase todo para falar a respeito disso. Então, eu vou pegar algumas colocações do Ximenes, algumas colocações do Sérgio Lira, e juntar com algumas colocações minhas, e vou passar para vocês com essa apostila. Inclusive, essa apostila eu posso até deixar ela à disposição, se alguém, quando eu for aí em Palmas, né, eu poderei levar, ou o Joel, ou o Reginaldo, que é os que eu tenho mais contato, assim, né, geralmente quando eu vou aí em Palmas, eu posso passar para um de vocês, e vocês aí reproduzi-la e passar para os demais aí, para quem se interessar, ok? Mas assim, eu gostaria de falar sobre o presbiterato, mas eu queria trazer um pouquinho, falar que, lógico que a palavra presbítero, ela significa, né, todos nós sabemos, que é uma pessoa madura, experimentada e idosa, mas não necessariamente idosa, porque nós temos presbíteros novos, né? Temos presbíteros aí de 25 anos, de 23 anos. Então, não necessariamente uma pessoa idosa, mas uma pessoa experimentada na fé, né? Nós temos pessoas de 20 anos que nasceram no Evangelho e já está muito bem experimentado e que pode exercer esse cargo também de presbiterato, de presbítero. Mas eu queria dizer que o seguinte, a ideia de presbítero, ela não vai surgir apenas no Novo Testamento. Quando nós estudamos aquele período ali interbíblico, que é aquele período de 400 anos, que passa entre o final da história do Antigo Testamento com o início do Novo Testamento, aquelas folhinhas brancas
que nós temos entre o Velho e o Novo, nós conhecemos aquilo ali como o período interbíblico, né? Quando há um período de silêncio de Deus, por aproximadamente 400 anos, e é nesse período de 400 anos que os judeus, eles vão meio que se perder no sentido de comunhão com Deus. E nesse período, os judeus meio que eles traçam a história deles, religiosa, né, vamos falar assim, da maneira que eles querem, do jeito que eles querem. E aí você vai ver na história que aquele período que muitos judeus foram helenizados, onde eles abraçaram a cultura grega, né? Se você não precisa nem lembrar muito de história, mas eu não sei se vocês já assistiram um filme chamado Alexandre o Grande, que é um filme bem interessante, eu até aconselho vocês a assistirem, quem não assistiu. Mas Alexandre o Grande foi um cara que dominou o mundo inteiro. E a língua grega, ela acaba sendo a língua universal depois disso. O rei de Alexandre ele é dividido em 4 partes, né? E 2 dessas partes foram bem interessantes para a história do cristianismo. Mas a situação dos judeus nessa época, logo depois do período grego vem o período de Macabeus, depois do período de Macabeus vem o período romano, né? O Império Romano começa a governar tudo. E a situação dos judeus nessa época é quando surgem as sinagogas. Então, eles começam a ensinar as suas tradições na sinagoga. E nessas sinagogas, elas possuíam um líder que conduzia essas pessoas. E esse líder que estavam liderando ou conduzindo essas sinagogas, a ideia dessa liderança era a ideia de um presbítero que conduzia aquela liderança. Então, o assunto de presbítero ele não vai surgir exatamente na história do Novo Testamento, mas essa ideia de presbítero, de um chefe, ela já existia antes, desde esse período interbíblico, quando foram criadas as sinagogas. Agora, no Novo Testamento, ela vai aparecer com muita força. E aí nós vamos ter algumas bases bíblicas para falar da questão de presbítero. Então, eu queria primeiramente trazer essa introdução para vocês, trazer algumas bases bíblicas para o presbiterato, que é bíblico, e depois nós falarmos a respeito das qualificações desses homens, lendo lá em 1 Timóteo, capítulo 3. Então, veja, nós vamos iniciar essa abordagem localizando o ensino bíblico sobre o ofício do presbítero e as orientações de Deus para a vida do presbítero. E por que eu digo uma orientação de Deus? E é muito importante a gente estar ligado nisso, porque quando não sei se vocês já abriram as Bíblias de vocês, mas lá em 1 Timóteo, capítulo 3, versículo de 1 ao 7, mas o capítulo 1 especificamente, começando nessa abordagem bíblica, e aí eu queria chamar a atenção de vocês para isso, no versículo 1, ele diz assim: fiel é a palavra, se alguém aspira ao episcopado ou ao presbiterato, excelente obra almeja. Esse é o primeiro versículo desse texto. E aí eu queria usar esse primeiro versículo para dizer que a palavra de Deus, a Bíblia, ela é a nossa, a gente sabe disso, ela é a nossa regra de fé e prática, e é através dela que nós somos conduzidos a desvendar essa questão do presbiterato. E é muito importante a gente saber que o presbiterato, o presbítero, a base para isso não é história de homens. Para se eleger presbíteros, para que esses homens possam conduzir a igreja do Senhor Jesus, isso está na Bíblia. Então, é algo que nós precisamos conhecer as bases bíblicas para poder até nos apoiarmos nas qualificações dele, do presbítero. Porque se a gente
Por exemplo, a pessoa que não acredita na Bíblia como palavra de Deus, não tem nem como ela ser designada para um cargo tipo esse. Porque o apoio para ele é a Bíblia. E por isso que no versículo ele chama a atenção e dá esse... E é uma expressão que traz a ideia tipo assim, de açoitar a pessoa para ela prestar atenção exatamente na expressão, fiel à palavra. Para que esse homem, ele possa dirigir todo o olhar dele para a palavra. E por isso que ele começa o texto falando da fidelidade da Bíblia. Ele vai querer que a gente olhe para a palavra de Deus e, através dela, a gente saiba o que Deus quer para nós como presbíteros. Então, veja, as bases bíblicas, e de acordo com a Bíblia, o presbítero é um dos pastores da igreja, segundo a Bíblia. É ele que vai conduzir a Bíblia. A primeira menção que nós vamos ter no Novo Testamento de presbítero aparece lá em Atos, capítulo 14, versículo 26. Ou melhor, o versículo 23. Essa vai ser a primeira menção que nós vamos encontrar, que diz assim, Atos 14, 23. E provando-lhes em cada igreja, e promovendo-lhes em cada igreja a eleição de presbíteros, depois de orar com jejuns, os encomendaram ao Senhor em quem havia crido. Então, veja, essa vai ser a primeira menção que nós vamos encontrar na Bíblia para comprovar a eleição de presbíteros. E veja, mas foi após a volta da primeira viagem missionária do apóstolo Paulo e Barnabé que vai acontecer a reunião de presbítero de mais de uma igreja. E é aqui que a gente vai ter o formato, o protótipo, vamos dizer assim, do que posteriormente vem a ser chamado de presbitério. Então, 1 Timóteo, capítulo 4, versículo 14, ele vai dizer assim, não te faça negligente para com o dom que há em ti, o qual foi concedido mediante profecia com a imposição das mãos do presbitério. Aqui ele não usa a palavra presbítero, ele vai usar a palavra presbitério, trazendo assim um protótipo daquilo que, por exemplo, a igreja presbiteriana faz. Né? Reunião, você geralmente escuta, hoje vai ter reunião do presbitério. Né? O presbitério vai se reunir para decidir tal e tal coisa. Então, assim, essas bases bíblicas e outras base bíblica é o que onde nós nos apoiamos, a Igreja Presbiteriana do Brasil se apoia para eleger homens que vai conduzir a Igreja do Senhor Jesus Cristo. E isso vai acontecer logo após a primeira viagem missionária do apóstolo Paulo. E para colaborar com a ideia de que as funções do presbítero devem ser exercidas de forma plural e colegiada em uma mesma igreja local, há o registro da reunião do apóstolo Paulo com os presbíteros da igreja de Éfeso. Lá em Atos, capítulo 20, versículo 17, ele diz assim, de Mileto mandou a Éfeso chamar os presbíteros da igreja. Então, qual é a ideia que nós temos aqui? Que a Bíblia está falando da reunião de presbíteros. É como se Paulo estivesse convocando o conselho da igreja para se reunir, para decidir alguma coisa. Então, por que a igreja presbiteriana faz isso? Porque a igreja presbiteriana está pautada naquilo que a Bíblia faz, naquilo que a Bíblia diz. Então, a eleição de presbíteros está aqui na Bíblia, essa é a base bíblica, né? Como nós já lemos em Atos 14, 23, o protótipo de um presbitério reunido para decidir, e ali no caso daquela reunião lá dos presbíteros, era para decidir sobre questões doutrinárias que estavam acontecendo lá na igreja e precisavam resolver. Então, ele reúne os presbíteros em um presbitério, ou seja, várias igrejas
reunidas ali para tratar de assuntos doutrinários, em relação à circuncisão, em relação a várias outras coisas. É o que a Igreja Presbiteriana do Brasil faz quando se reúne no presbitério para decidir sobre várias coisas, né? O andamento da igreja, a questão doutrinária e várias outras coisas. Então, de onde que nós tiramos isso? Da palavra de Deus. Então, nós vamos ver essas ideias. Com os presbíteros da igreja de Jerusalém, também vai demonstrar lá em Atos, capítulo 21, versículo 18, essa reunião de Paulo com os presbíteros da igreja de Jerusalém, quando ele diz assim: no dia seguinte, Paulo foi conosco, encontrar-se com Tiago, e todos os presbíteros se reuniram. E no contexto desse texto, você vai ver que ele está falando a respeito da igreja de Jerusalém. Então, irmãos, vai haver instruções claríssimas da Bíblia em relação a... E várias outras. Eu poderia ficar aqui a noite inteira com vocês, mas não pode, porque só temos até, acho que é 9h30, né? Alguma coisa assim. Então, a gente poderia ficar a noite inteira aqui dando bases bíblicas em relação ao ofício de presbítero, a questão de reunião de presbitério. Então, isso está tudo na Bíblia, isso está muito claro, e nós fazemos isso, Igreja Presbiteriana, exatamente por conta daquilo que a Bíblia nos diz. Então, veja, no caso da Igreja Presbiteriana, a gente adota a argumentação de Calvino, que ensinava uma diferença entre o ofício pastoral e o ofício presbiterial. E aí nós temos o nosso manual, né, o nosso manual presbiteriano aqui, que vocês devem conhecer já, esse manual presbiteriano, nós temos ele. E aí ele vai fazer essa diferença. Então, o presbítero docente, o pastor, e o presbítero regente. O presbítero que é eleito pela igreja para ser presbítero. Então, Calvino, ele já fazia essa distinção e está lá no nosso manual, no artigo 30, ele vai falar sobre a questão pastoral, do pastor. Quando ele diz: o ministro do evangelho é o oficial consagrado pela igreja local, representada no presbitério, para dedicar-se especialmente à pregação da palavra de Deus, administrar os sacramentos, edificar os crentes e participar com os presbíteros regentes do governo e da disciplina da comunidade. Então, veja, ele vai trazer o que é o presbítero docente, qual é a função dele. E nesse artigo 30 e no artigo 36 do nosso manual, ele vai explicar as atribuições do presbítero docente, que é o pastor. Então, está lá. Eu não vou ler porque a gente não está falando sobre isso. Agora, no artigo 50, mais lá na frente do nosso manual, ele vai falar a respeito do presbítero regente. E o que é que ele diz em relação ao presbítero regente? O presbítero regente é o representante imediato do povo, por este eleito e ordenado pelo conselho, para, juntamente com o pastor, exercer o governo e a disciplina e zelar pelos interesses da igreja a que pertence, bem como pelos de toda a comunidade, quando para isso eleito e designado. E aí, no artigo 51, ele vai falar das competências do presbítero regente, da competência dos presbíteros regentes. Aí, artigo 51, competência dos presbíteros. Letra A, levar ao conhecimento do conselho as faltas que não puder corrigir por meio de demonstrações particulares. Letra B, auxiliar o pastor no trabalho de visita. Letra C, instruir os neófitos, consolar os aflitos e cuidar da infância e da juventude. Letra D, orar com os crentes e por eles. Letra E, informar o pastor dos casos de doenças e aflições. Letra F, distribuir os elementos da Santa Ceia. Letra G, tomar parte da ordenação de ministros e oficiais. E letra G,
representar o conselho no presbitério, este no sínodo e no Supremo Concílio. Dentre outras várias coisas que você vai poder ler lá no próprio manual da nossa igreja. Então, veja, o ministério de presbítero, ele é tão fundamental quanto o ministério do pastor. Veja, por exemplo, em uma reunião de presbitério, em uma reunião de conselho, o presbítero docente, o presbítero regente, ele tem uma linguagem humana, ele tem o mesmo poder, a mesma autoridade que o pastor ou presbítero docente. Então, não difere em nada. No conselho, numa reunião de conselho, o presbítero tem a mesma prerrogativa que o pastor. Numa reunião de presbitério, o presbítero tem a mesma prerrogativa que o pastor. Então, eles ficam em pé de igualdade ali. Para um entendimento, para entender bem essa atuação do presbítero regente, nós vamos ordenar essa exposição que eu estou falando para vocês aqui em 3 aspectos. E lembre-se, eu não estou falando do presbítero docente, no caso, o pastor. A palavra aqui é em relação ao presbítero regente, os homens que serão eleitos, no caso, na igreja, na congregação de vocês, para presidir e liderar os trabalhos dessa igreja por um período de, provavelmente, 5 anos. Então, veja, 3 aspectos do presbítero. Primeiro, o presbítero como homem de Deus. O presbítero como homem de Deus. Segundo, o presbítero como modelo na igreja. E o terceiro, o presbítero como mestre, líder e pastor. Então, veja, o presbítero como homem de Deus, a gente diz o seguinte: o cuidado e o governo da igreja devem ser sempre entendidos como uma concessão de Jesus a alguns servos dele. A Bíblia ensina que Cristo é Senhor e cabeça da igreja, e também o seu supremo pastor. Lá em 1 Pedro 5,4 fala a respeito disso. Logo, ser presbítero é ser comissionado pelo próprio Deus para servir a uma igreja como Cristo serve. Então, veja, ser presbítero não é porque a igreja vai eleger você. Isso é um método escolhido para que você possa ser um presbítero. Mas a vocação de ser presbítero, ela é dada por Deus. Ela não é dada por homens. Então, você é eleito na igreja, mas não porque a igreja te deu a vocação. A vocação, ela é dada por Deus. É Deus quem dá. E quando o homem, ele sente que ele é vocacionado para isso, ele jamais vai rejeitar uma eleição de presbítero. Ele jamais vai rejeitar esse chamamento de Deus para a vida dele, que é confirmado pela eleição na igreja. Então, veja, o presbítero precisa ser um homem de Deus. E como homem de Deus, ele vai representar, ele vai ter esse chamado, é um chamado divino, para que ele possa representar esse Deus dentro da igreja local que ele serve. A segunda coisa é que o presbítero como modelo na igreja. Qualquer estudante atento do Novo Testamento poderá verificar com facilidade que Jesus se apresentou como modelo a ser imitado e que os apóstolos, entendendo bem esse princípio, viveram e pregaram isso nas igrejas, colocando-se eles mesmos também como modelo de imitação. E aqui nós temos alguns textos. 1 Coríntios 4,16, Filemão 3,17, Hebreus 16,12. Porque, como servos de Deus, nós precisamos ser imitadores dele. Servos de Cristo, imitadores dele. Então, o presbítero, o homem, para ser eleito presbítero,
ele precisa ser modelo da igreja. Ele precisa ser o exemplo na igreja. E a terceira coisa, eu vou andar um pouquinho rápido por conta da hora, porque eu quero falar de Timóteo, capítulo 3 ainda. E a terceira coisa, o presbítero como mestre, líder e pastor. Então, veja, ser presbítero de uma igreja implica em interagir com ela em diversas áreas. Então, você não é eleito presbítero para ficar à margem da igreja. Você é eleito presbítero para andar com a igreja, junto com ela. Lembra daquele texto que diz, ensina a criança no caminho que deve andar? Que se aplica para os pais? Então, ensina a criança no caminho que deve andar. A ideia dele é o seguinte, você tem que ensinar a criança e andar com a criança, caminhar junto com ela. Não é tipo assim, ó, empurra ela e diz assim, o caminho é esse, pum, empurra ela. Não. Você precisa andar no caminho com ela, caminhar com ela. Enquanto você ensina, você caminha. O ser presbítero de uma igreja é você caminhar com essa igreja. Não é você ser eleito presbítero e sumir da igreja. E deixar tudo sobre a responsabilidade do pastor da igreja. Não. Ser presbítero é você caminhar junto com a igreja. Ensinar a igreja, cuidar da igreja, estar vivendo a vida da igreja. Né? Você se preocupar com o rebanho de Deus. Então, veja, você caminha como líder, você caminha com a igreja, você está junto com a igreja em diversas áreas. Entretanto, pelo menos, as áreas do ensino, da liderança e do pastorado são inegociáveis e se apresenta como pertinentes a todos os presbíteros. Então, pastorear a igreja, cuidar do rebanho de Deus, ser uma liderança exemplar, pregar a palavra do Senhor, ser mestre, é uma prerrogativa que o homem que vai ser presbítero precisa viver isso na vida dele. É necessário isso na vida do homem que quer ser presbítero. Veja, e aí agora a gente vai começar a entrar aqui um pouquinho em Timóteo, que vamos falar a respeito dos requisitos, basicamente. Então, a Bíblia explicita, com detalhes, os requisitos para um cristão que deseja servir como presbítero. O simples desejo não é o meio pelo qual se confirma a vocação, ok? Que isso fique bem claro. O simples desejo não confirma a vocação, mas é um bom início. Ou seja, quando você deseja ser presbítero, não é que isso está confirmando a sua vocação, mas já é um passo para você ser presbítero. Porque a pessoa que não quer ser presbítero, de fato, ele não vai sentir o desejo de ser. Quando fala, olha, nós vamos eleger presbítero, aí o camarada diz assim, opa, isso aí não é para mim não, não quero. Mas quando ele diz assim, poxa, eu até sinto um desejo de ser presbítero, eu até gostaria de ser presbítero, isso é um bom sinal, isso é um bom começo para que com o passar do tempo, a vocação dele seja confirmada. Então veja, segundo o apóstolo Paulo, ser presbítero é um excelente ministério. Então, 1 Timóteo capítulo 3, o versículo 1, entretanto, há altos requisitos prévios, tanto de valores espirituais, quanto de atitudes vivenciadas para alguém que deseja desempenhar a função de presbítero. Eu vou repetir isso aqui porque é muito interessante. Veja, há altos requisitos prévios, tanto de valores espirituais, quanto de atitudes vivenciadas. Valores espirituais e atitude vivenciada. Ou seja, alguém que quer ser presbítero, ele precisa ter uma vida espiritual muito ativa na igreja, e as suas atitudes têm que corresponderem a essa vida espiritual. Então, ele não pode dizer, eu sou muito espiritual, mas, ao mesmo tempo, as atitudes dele não confirmam
a sua espiritualidade. É a questão de você ser espiritual e demonstrar a sua espiritualidade com as suas atitudes, com a sua vivência diária, tanto na igreja como fora da igreja. Então, veja, quando nós examinamos as instruções paulinas a Timóteo, e além de Timóteo, ele também dá instrução a Tito, nós vamos verificar que os requisitos estabelecidos, tanto na carta de Timóteo quanto na carta de Tito, nessas duas cartas, são muitos bem rigorosos. São requisitos rigorosos que nós vamos encontrar lá. Então, vamos para Timóteo, capítulo 3, versículo 1 e do versículo 1 ao versículo 7. Ele diz assim, eu vou ler todo o texto, e aí vocês podem me acompanhar. Eu não sei, se vocês quiserem perguntar alguma coisa, eu não sei se pode abrir para perguntar, mas se quiserem perguntar, podem ficar à vontade, ok? 1 Timóteo 3, de 1 a 7, diz assim, fiel é a palavra, se alguém aspira ao presbiterato, excelente obra almeja. É necessário, portanto, que o presbítero seja irrepreensível, esposo de uma só mulher, temperante, sóbrio, modesto, hospitaleiro, apto para ensinar. Versículo 3. Não dado ao vinho, não violento, porém cordato, inimigo de contendas, não avarento. O 4. E que governe bem a própria casa, criando os filhos sob disciplina, com todo respeito. O 5. Pois, se alguém não sabe governar a própria casa, como cuidará da igreja de Deus? 6. Não seja neófito, para não suceder que se ensoberbeça e incorra na condenação do diabo. E o 7. Pelo contrário, é necessário que ele tenha bom testemunho dos de fora, a fim de não cair no opróbrio e no laço do diabo. Ok? Agora, eu queria compartilhar com vocês, fazendo assim vamos colocar assim, né? Fazendo uma exegese do texto. Um estudo um pouquinho mais profundo desse texto que nós acabamos de ler. Então, deixa eu dizer para vocês, esses versículos de 1 a 7 desse capítulo de Timóteo, Paulo passa a se dirigir àqueles que almejam o ministério de presbítero. Ministério esse, aliás, é bom se dizer, fundamental para o andamento da igreja do Senhor Jesus Cristo. Sem o presbiterato, sem o presbítero, fica difícil o caminhar da igreja. É por isso que a gente vai ver as bases bíblicas para o presbiterato. É por isso que a gente vê eleição lá na igreja de Atos, naquelas igrejas onde Paulo estabelecia a igreja, criava a igreja, se elegia os presbíteros. E por que isso? Então, por inferência, a gente já entende que sem o presbítero não tem como ter a igreja organizada. Tanto é que para uma igreja ser organizada, é necessário que tenha, se não me falha a memória, pelo menos 3 presbíteros. Se não tiver, não tem como organizar a igreja. E por que isso? Porque é fundamental para o andamento da igreja, porque se não fosse, a Bíblia não falava, ok? Então, veja, é fundamental para o andamento da igreja. Não temos aqui, nesse texto, nós não vamos, e preste bem atenção nisso, nós não temos aqui a supervalorização da pessoa, ou se trata de poder humano, não tem nada a ver. Não é supervalorização da pessoa, e nem tampouco é questão de poder humano, mas sim uma questão de servir a Deus, o Senhor absoluto da igreja. E por isso, os que almejam o episcopado, excelente obra almeja. Por quê? É poder humano? Não. É destaque? Não. É poder porque você vai estar lá na liderança da igreja? Não. É para servir ao Senhor da igreja. E é exatamente por isso que a capacidade do presbítero não vem do presbítero, vem de Deus. E é por isso que é necessário que ele seja uma pessoa que ame
ler a palavra de Deus. Ame ter comunhão com Deus através da oração. E por isso que é muito importante, porque não é a sua força, não é nós por nós, é porque nós servimos a Deus e a capacidade para isso vem de Deus. Aí você pode dizer, mas eu não tenho capacidade para ser presbítero. Isso pode ser uma visão sua, porque a Bíblia diz que Deus pegou as coisas mais frágeis do mundo, as mais desprezadas, as mais fracas, para envergonhar as fortes. Então, ser presbítero, irmãos, não se trata de capacidade humana. Então, para ser presbítero, você não precisa ser doutor. Para ser presbítero, você não precisa ser um juiz, não precisa ser um médico. Para ser juiz, você apenas precisa servir a Deus e ter as características, os requisitos, não é que a igreja coloca, mas que a Bíblia coloca. Vocês entendem isso? Não é uma questão de poder humano. Você pode ser a pessoa mais humilde da igreja, em qualquer sentido que você quiser pensar. Eu não vou dizer qual é o sentido que você deve ser o mais humilde, mas cada um sabe. Agora, você pode ser a pessoa mais humilde da igreja e Deus te usar grandemente como presbítero, porque eu tenho presenciado isso nos meus 25 anos de pastor. De homens que você olha para eles e diz assim, poxa, esse cara não tem condições de ser presbítero. Mas a condição não é do homem, a condição é de Deus. E é exatamente por isso que o apóstolo Paulo aqui, ele vai tirar de cena qualquer possibilidade de supervalorização da pessoa. Porque não se trata de poder humano. Se trata de uma pessoa que serve a Deus e quer servir a Deus como presbítero, porque ela sente no coração que ela é vocacionada por Deus para isso. Agora, por outro lado, isso não quer dizer que um doutor, que um médico, que um engenheiro, que um professor ou qualquer outro tipo de profissional não possa ser presbítero. Não tem nada a ver. O rico não pode ser presbítero. Não tem nada a ver com riqueza, com pobreza, vocês entendem? Não tem nada a ver com escolaridade. Tem a ver com o poder, a capacidade que Deus coloca na vida da pessoa para essa pessoa ser presbítero. Tem a ver com aquilo que Deus quer fazer com a sua vida como presbítero. Tem a ver com isso. Pode ter dinheiro, pode não ter dinheiro, pode ser analfabeto, pode ser culto, pode ser o que for. É o fato de que Deus é quem capacita e é Deus quem usa a pessoa para exercer o presbiterato. E por isso que ele vai dizer que a pessoa que almeja o presbiterato, excelente obra ele está almejando. Então é esse o contexto dos versículos 1 até o 7. Agora veja, o versículo 1, o apóstolo Paulo inicia essa sessão aqui do capítulo, chamando a atenção dos leitores para a importância, como eu já falei lá no início, da palavra. E por isso que ele usa o termo fiel é a palavra. Então, Calvino, ele fazendo uma interpretação disso aqui, fiel à palavra, ele diz o seguinte: o que o apóstolo está para declarar agora é muito mais sério. Portanto, tomemos a frase como um prefácio destinado a indicar a importância do assunto a seguir. Porquanto o apóstolo está agora começando uma nova abordagem acerca da designação de pastores e que forma de governo seria estabelecida na igreja. Então, veja, ele, segundo João Calvino fala, ele diz que quando o apóstolo usa essa expressão fiel à palavra, é porque o que vem logo a seguir é muito sério. É uma coisa que o homem que é presbítero ou que quer ser presbítero, ele não pode desviar a atenção. Ele tem que prestar atenção e muita atenção naquilo que vem em seguida, a partir do versículo 2. Então, veja,
olha, presta atenção na Bíblia, porque a coisa agora, ser presbítero, é algo sério. Ser presbítero não é uma brincadeira. É uma coisa que é Deus que está te chamando para isso. Porque se você almeja ser presbítero, você está almejando uma excelente obra. Você está almejando uma coisa muito boa. Então, veja, essa fiel é a palavra, traz também a ideia de preparo na palavra, para enfrentar as heresias que surgem, com a intenção de enganar e afastar aqueles que são chamados para exercer a liderança na igreja de Cristo. Então, veja, a expressão fiel é a palavra chama a nossa atenção para que a gente possa se preparar na palavra de Deus para não ser enganado por qualquer vento de doutrina. Ou seja, é importante você conhecer bem a palavra de Deus. É importante você ter noção, não só noção, como um aprofundamento na palavra do Senhor. Por isso que ele vai dizer para Timóteo, né? Procura apresentar-te a Deus como obreiro aprovado, que não tem do que se envergonhar. Ele está dizendo, olha, o presbítero precisa, o pastor precisa conhecer muito bem a Bíblia, mas até para não se deixar ser enganado, porque infelizmente a gente tem visto muitos líderes, né, sendo enrolado por aí por doutrinas que nem bíblicas são. E quando não se conhece a palavra, a tendência é de que isso realmente aconteça. Então, a ideia do apóstolo Paulo também é dizer, o presbítero ele precisa ser muito bem preparado. Então, veja, com qualquer interpretação, o objetivo de Paulo é vindicar a importância do ministério prático e reforçar a sua exortação no sentido de os oficiais da igreja possuírem as mais altas qualidades. As mais altas qualidades. Aí ele vem para o versículo 22, para o versículo 2. E aí, fazendo uma interpretação do versículo 2, o irrepreensível abrange toda a ideia de não apenas ter boa fama. Não é só ter boa fama. É necessário transmitir um testemunho bom, abrangendo, assim, todas as áreas da vida, incluindo a vida familiar. Então, você não só ter fama, mas você vivenciar isso na sua vida, incluindo a boa administração da sua casa, para quem é casado, né? Então, você precisa administrar bem a sua casa, porque como que você pode administrar a igreja, já que você vai ser um administrador da igreja, se você não administra bem a sua casa? Então, veja, não significa simplesmente gozar de boa fama, mas ter bom testemunho. Justificadamente bom. As pessoas precisam olhar para você e dizer, aquele homem é um crente. É um servo de Deus mesmo. Aquele dá testemunho. Aquele vivencia a palavra de Deus na vida dele. E aí ele vem para o versículo 3, né? Então, no versículo 3, na experiência do apóstolo Paulo, lá na igreja de Coríntios, e a gente sabe que a igreja de Corinto era uma igreja muito problemática, era uma igreja que, quando a gente vai ver a história dela, uma igreja que repousava em muito a carnalidade ali naquela igreja, era muito evidente na vida de muitos deles, daqueles que se diziam irmãos. Uma vida de carnalidade não é proceder para nenhum crente, independente se ele é presbítero ou não, né? Todos nós sabemos disso. Deixa eu só arrumar aqui meu fio que está caindo. Então, veja, uma vida de carnalidade não é coisa para crente nenhum de dentro da igreja. Crente nenhum. Né? Isso fica bem claro na palavra de Deus. Então, veja, o crente em si não pode vivenciar uma vida de carnalidade, muito menos aquele que almeja o oficialato de presbítero, né? Então, veja, que o nível
de espiritualidade dessa pessoa, ela precisa estar notariamente acima dos demais. A vida espiritual de um presbítero, ela precisa estar acima dos demais. Porque ela precisa ser o exemplo para as pessoas que estão olhando para ela. Então, o que é que eles teriam de ser? Eles teriam de ser amável, isso tudo é a ideia do versículo 3. Não beberrão, não avarento. E veja, porque é isso que Jesus espera dos que lideram, que lidem fielmente na administração da igreja. É isso que Jesus espera de nós. Porque, como eu falei lá no início, o ofício de presbítero docente e presbítero regente, em um conselho, eles são iguais. Eles estão no mesmo nível de autoridade. Então, o mesmo exemplo que o pastor precisa demonstrar, o presbítero docente, o presbítero regente também precisa demonstrar. Então, uma vida de carnalidade está fora de cogitação na vida de um homem de Deus. E aí ele entra no versículo 4 e no versículo 5. Esses versículos expressam a ideia familiar dos líderes da Igreja de Cristo. Os oficiais precisam cuidar, pastorear e governar bem sua família. E Paulo, irmãos, não está a exigir de um presbítero, de um bispo, que o mesmo seja inexperiente na vida humana ordinária. Antes, porém, que seja um bom e aprovado chefe de família. A vida conjugal se assemelha ou reflete a relação entre Jesus e a igreja. Jesus e a igreja. E toda vez que você vai ver na Bíblia sobre vida familiar, sempre vem um exemplo de Jesus e a igreja. Então, veja, o que o apóstolo Paulo, ele chama a nossa atenção para isso, para essa questão de vida familiar. E aí, exemplificado no relacionamento de Jesus com a igreja. Entretanto, que para um presbítero ou diácono ser bem-sucedido, se faz necessário ter uma vida familiar bem ajustada, onde esse ajustamento reflita na igreja de Cristo. Como? Cuidando bem de sua casa, cuidará, pois, bem também da igreja do nosso Senhor Jesus Cristo. É esse o chamamento que o apóstolo vai fazer no versículo 4 e no versículo 5. E quando ele chega no versículo 6, ele vai trazer a ideia que o fracasso de um líder, de um presbítero, tanto docente como regente, pode ser fatal para ele, para o presbítero, ou até mesmo para muitos. Não só o fracasso moral, mas também o da soberba. Então, ele aqui não traz a ideia apenas de fracasso moral. Não é só isso. Porque você pode ter uma vida moral muito boa, um exemplo de homem, de pai, de marido. Você não anda fazendo coisas que não deve fazer, mas às vezes é a soberba que está lá em cima. Às vezes você parece ser não um presbítero que está ali para servir a Deus. Você que eu digo, a pessoa, não é vocês não, tá? É as pessoas. Às vezes tem pessoas que esquecem que eles estão ali como presbítero para servir a Deus, mas não, parece que eles estão ali para serem servidos. Isso se aplica tanto a presbítero docente como a presbítero regente. Porque a gente vê pastores por aí, né, presbítero docente, que parece ser um dom do mundo, de tão soberbos que são. E bem como presbíteros regentes também, que são soberbos. Acham que são o rei da Inglaterra. E tem aquela soberba em cima. Então, ele vai chamar a atenção aqui, no versículo 6, não só para o fracasso moral, não só para adultério, não só para fornicação, não só para essas coisas, mas também para a questão da soberba. Porque um presbítero, ele precisa ser uma pessoa humilde.
E veja, irmãos, portanto, ele vai trazer na sua ideia, nesse versículo 6, o líder da igreja não deve ser neófito. Não deve ser neófito. Aliás, é metáfora que no grego significa literalmente uma pessoa plantada há pouco tempo. Neófito, tirando essa expressão do grego, uma pessoa que foi plantada recentemente, um novo convertido. Só está na igreja há um ano, já vai ser eleito presbítero. Mesmo que ele queira, a bagagem de experiência dele está muito pouca ainda. Então não pode ser uma pessoa que seja neófito, que não entenda da Bíblia, que não conheça a palavra, que não saiba lidar com a palavra de Deus. E essa vai ser a ideia, né? Uma pessoa plantada há pouco tempo na igreja. E não é uma questão de idade, como eu já falei lá no início. Pois o próprio Timóteo, ele era jovem. Veja, eu comecei minha vida pastoral com 24 anos de idade. 24 anos de idade eu comecei minha vida pastoral. Mas eu já tinha uma vida, já tinha sido presbítero antes. Então, assim, eu tenho uma vida, eu tenho uma experiência. O Timóteo era um camarada relativamente novo. Ele era novo. Por isso que não é uma questão de idade. Não é que a pessoa tem que ser idosa. Mas ele está falando da questão da experiência. E por isso que ele estava lá conversando com Timóteo, aconselhando Timóteo, ensinando Timóteo, mostrando o caminho que Timóteo deveria andar. Veja, é uma questão de firmeza na fé. De uma pessoa que já se depreendeu de si mesma. O líder precisa ter comprovação na fé, no amor, que sabe cuidar do outro. Então, é essa a ideia que o versículo 6 desse texto de Timóteo vai trazer para nós. E aí ele chega no versículo 5. O versículo 7. O versículo 7, o cuidado do apóstolo Paulo aqui é que o que almeja o presbiterato não seja pedra de tropeço para os de fora da igreja do Senhor Jesus Cristo. E aqui é bom a gente salientar que a ideia é que os que estão fora da igreja, e por estarem fora da igreja, não significa que eles estejam fora do alcance da graça de Deus, entende? Por que nós precisamos testemunhar, nós presbíteros? Precisamos testemunhar para os que são de fora. Porque aqueles que estão fora da igreja não significa que eles não possam vir para a igreja. Não significam que eles estão fora do alcance da graça de Deus. Muito pelo contrário. Muito pelo contrário. Essas pessoas podem ser alvo da graça de Deus na vida delas através do nosso testemunho, do testemunho da liderança, do testemunho daqueles que governam a igreja, do testemunho daqueles que foram escolhidos por Deus para vivenciar a vida cristã na prática, e não só no discurso. Então, veja, essas pessoas que estão lá fora, precisa ver nos líderes exemplo para que possam crer no Senhor Jesus. Para elas ver na nossa vida, porque veja, o que é que o apóstolo Paulo diz lá em Timóteo também, né? Jesus morreu pelos pecadores, dos quais eu sou o principal, ele diz, e depois ele diz assim, Deus me escolheu para que, através de mim, outras pessoas venham crer em Deus. Ele diz isso lá em Timóteo. Deus me escolheu para que, através de mim, através da minha vida, outras pessoas venham crer em Jesus. Veja, através da nossa vida, muitas pessoas podem se render a Jesus Cristo. Podem entregar as suas vidas a Jesus. E por isso que o líder precisa ser destaque. Mas não destaque na soberba ou em outra coisa negativa. Ele precisa ser destaque como exemplo.
como um homem de Deus, como aquele que está na frente, que está liderando pelo exemplo, né? Alguém já disse certa vez, né, que, lembrando agora de que alguém falou disso, que a fala, mais ou menos assim, né, a fala convence, mas o exemplo arrasta. Né? Alguém já falou isso certa vez, não lembro quem foi. Né? Você fala, pode até convencer, mas o que faz a pessoa mesmo seguir é o exemplo. Alguém já disse também, eu não lembro quem foi, evangelize, pregue a palavra, quando der, use palavras. Então, o exemplo é muito importante na vida de uma liderança. O exemplo é fundamental. Você pode ser que não fale nada, mas o seu exemplo vai falar por você. Né? Porque o que nós, como líderes, devemos para a sociedade, 3 coisas, eu sempre digo. Primeiro exemplo, segundo exemplo e terceiro exemplo. Se formos exemplos, nós vamos arrastar as pessoas. Não para nós, mas para Cristo. Né? Porque exemplo nada mais é, nada menos é, do que a imagem de Cristo refletida na nossa vida. Então, veja, a expressão os de fora refere-se àqueles que não são membros do corpo de Cristo, que não pertencem à comunhão cristã. Um testemunho positivo é muito importante para a pregação transformadora do evangelho, pois a palavra de Deus diz que a fé vem pela pregação e a pregação da palavra de Cristo. E a nossa vida é uma pregação, ou deve ser uma pregação. Então, vemos no bom testemunho uma forma de pregação da palavra de Deus para os de fora. E aí, irmãos, bem rapidamente aqui para vocês, eu queria, nesse texto de 1 Timóteo 3, não só do 1 ao 7, mas agora do 1 até o 11, eu não vou ler eles, mas eu queria dar só algumas palavrinhas e fazer um comentário, bem rapidão. Veja, versículo 1, primeiro, requisitos. Ninguém que possa culpá-lo de nada. Ou seja, vida que apresente a coerência com o ensino bíblico. O presbítero, ele precisa ter uma vida onde ninguém o culpe de nada. Irrepreensível. Segundo, ter somente uma esposa. Amor, fidelidade conjugal. 3, ser moderado. Controle de si mesmo, não explosivo. 4, prudente. Não é precipitado, nem propagandista de si mesmo. 5, simples. Humilde, não procura seu próprio destaque ou reconhecimento público do que faz. 6, hospitaleiro. Acolhe bem as pessoas e tem a sua casa aberta para ajudar e hospedar. 7, capacidade para ensinar. Dom de ensino é experimentado e pronto para edificar pessoas na palavra. 8, não chegado ao vinho. Domínio próprio, não permitindo que a bebida lhe controle. Ok? Então, tem pessoas que gostam lá de beber uma taçazinha de vinho. Eu, particularmente, não tenho nada contra. Né? Se você bebe... O que não pode fazer é não deixar a bebida te controlar. Né? Por isso que ele vai dizer, não vos embriagueis com vinho, mas enchei-vos com o Espírito Santo. E qual é a ideia desse texto? A ideia desse texto é que, ao invés de você se embriagar com o vinho, você deve se embriagar com o Espírito Santo. Ao invés de você deixar a bebida controlar você, você deixa o Espírito Santo controlar você. Então, você afasta qualquer influência da bebida na sua vida e os resultados que a bebida causaria na sua vida,
você deixa o Espírito Santo causar na sua vida. A embriaguez que a bebida te causa, você foge dela para deixar que o Espírito Santo te cause isso. Domine a sua vida. Controle a sua vida. Viva! Eu achei engraçado porque o irmão Amaury está ali deitado. Rapaz! Foi engraçado agora. Desculpa, irmãos. Então veja. Então veja. É essa a ideia do texto, né? Então, quando ele diz não chegado ao vinho, ele está falando de domínio próprio, domínio próprio, não permitindo que a bebida lhe controle, entendeu? Então, você vai lá, bebe uma tacinha de vinho, isso não exerce controle sobre a tua vida? Beleza, me convido também para tomar uma. O 9, não briguento, não é provocador de brigas e sabe lidar adequadamente com as situações de confronto sem usar a violência. Isso aqui eu acho muito interessante. No 9, não briguento, sabe lidar adequadamente com as situações de confronto sem usar da violência. Isso é a qualidade de um presbítero. Pacífico, 10. Busca produzir a paz nos relacionamentos, é amigo e sua companhia é agradável. Né? Então, as pessoas gostam de estar perto da pessoa, porque a conversa dela é agradável ao ouvido. Né? E a Bíblia fala sobre isso, que ao falar, nós temos que transmitir graça para as pessoas, aos ouvidos das pessoas que nos ouvem. É porque tem pessoas que chegam perto de você e você diz, misericórdia, chegou. Oh, esse homem tem uma conversa tão feia, tão esquisita, nem gosto de ouvir. Né? Mas o servo de Deus, ele precisa transmitir graça para aquelas pessoas que o ouvem. E o presbítero, ele é assim, pacífico. 11, calmo, firme propósito de evitar conflitos e destruição de relacionamentos, pessoais ou de outras pessoas, né? E não deve amar o dinheiro, despreendimento de bens materiais e facilidade para doar, né? Então, ser um bom chefe de família, dedicado ao lar, assumindo a responsabilidade de ser o líder provedor e orientador. 14. Deve saber educar os seus filhos. Possui tempo de vida cristã. Participação efetiva na formação do caráter cristão dos filhos. Tempo para os filhos. Não é convertido há pouco tempo. Possui tempo de vida cristã suficiente para produzir vivência e ser experimentado na fé. Ser respeitado pelos de fora da igreja. Bom testemunho e boa reputação, atestada pelos não cristãos onde mora, trabalha e vive. Então, essas são algumas qualificações dos presbíteros. E nós temos também o texto de Timóteo, capítulo 1, do versículo 5 até o 9. E aí, irmãos, eu teria que ter mais tempo para falar, mais alguma coisa, e iria falar sobre, para que ficasse mais claro na mente de vocês, além de todas essas qualificações, e volto a dizer, para não ficar muito cansativo o negócio, porque só eu estou falando aqui, e aí termina sendo cansativo, né? E não quero que o Amaury durma ali, não. E para o Amaury não dormir, então, assim, eu vou disponibilizar a apostila para vocês, e aí vocês leem ela com mais cuidado, porque tem aqui o texto de Tito também, que vai acrescentar muita coisa boa,
Depois, na apostilha, vem falando sobre o presbiterianismo, o governo da igreja, coisa que o presbítero precisa fazer, padrões da igreja presbiteriana, símbolo do presbiterianismo. Aí vem falando dos oficiais em gerais da igreja presbiteriana, vem falando dos oficiais e os símbolos de fé da igreja. Você, como presbítero, você precisa conhecer a organização governamental da igreja, você precisa conhecer os símbolos de fé da igreja, então você precisa ter conhecimento disso tudo. E tudo isso vocês vão ter o conhecimento se vocês, né, além da Bíblia, que ela é a nossa única regra de fé e prática, é ter esse manual aqui, o manual presbiteriano, que aqui tem toda a nossa doutrina, tudo falando sobre presbítero, sobre tudo que você quiser saber sobre a nossa igreja, está aqui nesse manual, ok? Código de disciplina, e todo presbítero precisa ter um desse aqui, ok? Então, meus irmãos, é isso. Eu gostaria só de fazer uma oração antes de passar a palavra aí para o Joel. Eu queria fazer uma oração, e minha oração é que Deus abençoe a vida de vocês. Eu espero muito ter ajudado em alguma coisa aqui. O tempo é pouco, né? Geralmente, essa apostila aqui, eu falo ela em um curso de presbítero de 3 dias, geralmente três tempos, né, diferentes. E aqui eu tentei passar ela toda aqui para vocês em 1 hora, mais ou menos, de estudo, ok? Então, que Deus abençoe a vida de vocês. Se você sente a vocação de Deus para o presbiterato, não negligencie isso, não deixe de deixar Deus usar você, porque eu acredito que a confirmação do chamado é a eleição, né? A eleição é a confirmação de Deus. Então, se você for indicado futuramente aí na igreja, se as pessoas te indicarem para você concorrer a um cargo de presbítero, não decline, a menos que você realmente não se sinta chamado para isso, né? A menos que você não se sinta chamado. Mas não declina, não deixe de aceitar, porque Deus vai confirmar ou não essa questão com você lá na eleição, tá bom? Antes de orar, alguém gostaria de fazer alguma pergunta? Perguntar alguma coisa? Pastor, assim, muitas vezes nós vimos aqui as qualificações que o presbítero deve ter, né, que a própria palavra de Deus nos informa, né? Muitas vezes nós podemos até pensar que todas essas qualificações podem vir na nossa própria capacidade. Nós somos pecadores, né? A Bíblia também informa isso para nós, né? E, assim, muitas vezes as pessoas podem colocar na sua mente, não, eu não tenho capacidade de ser presbítero, porque todas essas qualificações, muitas delas eu não tenho, né? Mas tudo isso eu acredito que deve ser colocado em oração, né? Porque tudo isso, todas essas qualificações vêm por Deus, né? Não vêm da nossa própria força, né? Então, nós devemos orar, né? Estarmos constantemente meditando na palavra de Deus, que é, como o pastor falou, e a nossa única regra de fé e de prática, né? Que pode nos orientar para que nós sejamos fiéis, né? E somente quando nós somos fiéis à palavra de Deus, nós podemos almejar o presbiterato, o diaconato, né? Tudo aquilo que nós temos a fazer para contribuir para a evangelização, né? Exatamente, é isso mesmo. É aquilo que a gente falou no início, né? Não se trata de supervalorização humana, nem poder humano, né? Você pode olhar para você, poxa, mas eu tenho que ter todas essas qualificações aí, é difícil para mim. Mas é aquela história que o mesmo Deus que chama é o mesmo Deus que capacita, né? É Deus que capacita. Eu acho que se você é eleito para exercer qualquer cargo na igreja, se você for eleito, eu acredito que é porque Deus sabe que você tem condições de ser. Porque se ele soubesse que você não teria condições de ser,
você não seria eleito, né? E, então, assim, eu acho que Deus tem um propósito na vida de cada um de nós, né, na nossa vida, e ele, de fato, ele quer nos usar, seja como presbítero, seja como diácono, né, da igreja, que são papéis fundamentais, né, ofício, fundamentais na igreja de Cristo para o andamento da igreja. Então, assim, não se assuste com as qualificações, porque a capacidade vem de Deus. É aquilo que o Joel falou aí, aquilo que a gente já falou aqui no início também. Se não for Deus na nossa vida, ó, a gente não pode nada. A minha força contra a força do inimigo, eu sou derrotado na hora. Na hora. Então, assim, é a capacidade que Deus nos dá para exercer um papel de liderança dentro da igreja de Deus, né? E isso vem dele mesmo, realmente vem dele. Alguma pergunta mais? Alguma coisa? Não? Então vamos orar, né? Fazer uma oração e já passa a palavra para o Joel. Senhor Deus, nós queremos te agradecer, Pai, por esses momentos. Te agradecemos pela tua palavra que nos exorta, nos orienta, nos mostra, Deus, aquilo que nós precisamos ter na nossa vida para exercermos a liderança na tua igreja. Mas, Pai, nós sabemos também que somos falhos, pecadores, mas como o próprio apóstolo Paulo fala, que a nossa suficiência não vem de nós mesmos. A nossa suficiência vem de Deus. E é Deus quem nos capacita, é Deus quem nos prepara, é Deus que nos habilita para exercermos qualquer função dentro do corpo dele ou no corpo dele. Ele é o cabeça, é ele quem manda, é ele que orienta, é ele que conduz. Nós apenas servimos. E até para te servir, a nossa capacidade vem do Senhor. Deus, que o Senhor capacite cada homem desta igreja, Pai, que aqueles que forem indicados e eleitos possam viver completamente na tua dependência. Até mesmo aqueles que não forem eleitos não significa que eles não são vocacionados para o presbiterato. Talvez não seja a hora, Deus, mas a hora irá chegar, porque o Senhor sabe todas as coisas. Abençoa esses irmãos, ó Deus, que ouviram a tua palavra, que o Senhor mesmo, através do teu Espírito Santo, em nome de Jesus, ilumine as suas mentes, para que eles entendam a tua palavra, para que eles vivam a tua palavra. Que o Senhor use eles como instrumento nas tuas mãos. Que o Senhor faça maravilhas na vida de cada um deles, para que eles se sintam, ó Deus, direcionados pelo Senhor. Pai, usa esses irmãos, ó Pai. Faz a obra neles e através deles, para que através da vida deles, outros homens, outras pessoas queiram te conhecer, Pai. Muito obrigado por essa oportunidade. Em nome de Jesus que nós oramos. Amém. Agradeço desde já o convite, Joel, muito obrigado. Deus abençoe os outros. Prazer rever aqueles que eu já conheço e aqueles que eu não conheço. É um prazer conhecê-los, cada um de vocês, e dizer que estamos aqui à disposição. Qualquer coisa é só chamar. Muito bem, obrigado, pastor. Nós que agradecemos, por essa palavra que o Senhor nos deu aqui, através da palavra de Deus, Nós, assim, estamos maravilhados, porque Deus tem feito maravilhas no meio dessa congregação, da congregação Palmas Norte, da Igreja Vida Nova, porque nós temos observado, como cristãos, como servo de Deus, aquilo que Ele tem feito na nossa vida aqui, pela construção do nosso templo, uma congregação que não é grande, é uma congregação pequena, e Deus tem se revelado de forma surpreendente para os seus filhos, Então, e as palavras também que nós estamos recebendo nesses últimos tempos, A sua palavra, a palavra que Deus tem derramado nos nossos corações, Então, que Deus possa abençoar cada vez mais o seu ministério, a sua igreja, e que a palavra de Deus seja sempre anunciada no meio dessa região, dessas cidades, Paraíso, Palmas, que Deus possa se revelar aos seus filhos. Eu passo a palavra agora para o nosso presidente da UPH, Marley, que possa fazer as considerações finais e o término desse trabalho.
Com você, Marlet. Boa noite, irmãos. Eu agradecer ao pastor aí pela oportunidade de poder ouvir a palavra do Senhor através dele. Nossas programações têm sido sempre online, pastor, e nós estamos aqui à disposição do Senhor também, se precisar ao PH aí no Paraíso, fazer atividades conjuntas aí, nós estamos aqui à disposição também. Amém. E esse tema é um tema que nós temos ouvido muito, né, na nossa congregação, né, a questão dos líderes. Nós vamos nos organizar até o mês de novembro, outubro, na verdade, né, final de outubro, a organização, e nós, como homens, né, como líderes nas nossas casas, como seus líderes da nossa igreja também, e nós louvamos a Deus porque Ele tem falado aos nossos corações através dos estudos. E, no mais, agradecer mesmo aos irmãos a participação, continue participando. Amanhã teremos a nossa reunião de oração, né, às 16 horas, elas têm participado, o Mauri sempre na rede, né, hoje está na cama, mas de costume é na rede, né, Mauri? Então, nós louvamos a Deus pela vida dessa UPH, pelo que Ele tem feito já nas nossas vidas, o que Ele há de fazer. E agradecer aos irmãos e declaro que quem quiser fazer alguma pergunta, algum comentário aí... Olha, o comentário é que... O comentário é que eu vou justificar o Amaury, porque o Amaury, ele trabalhou muito no mutirão hoje, lá na construção, e ele está com a coluna meio doída, tá? Então, assim, a gente explicando. Deixa aqui já também o convite, tá? Aos irmãos aí da Igreja Presbiteriana de Paraíso aí, todos os sábados nós estamos aqui com um mutirão na construção do templo, né? Hoje nós já tem o terceiro sábado, foi hoje. Se de repente aí sentir a vontade de vierem a Palmas aqui, nosso engenheiro Reginaldo está aqui, agradece muito aí a presença, os demais também aí, né? Os que não puderam ir hoje aí da nossa UPH, estamos firmes e fortes nessa frente de trabalho lá, o sábado lá, tem sido muito edificante acima de tudo, estar na comunhão com os irmãos lá na igreja, lá na construção do nosso templo. Alguém quer fazer mais alguma colocação? Senão, assim, eu declaro encerrada a palavra do pastor também. O nosso irmão Adson quer falar. Pode ficar à vontade. Queria só saber de qual cidade o pastor do Pernambuco. Recife. Microfone, pastor. Capital, né? É capital, Recife. Recife, meu irmão. Capital. Sou do interior. Você é de Pernambuco também? Sim. Você é de onde? Sertânia. Conheço Sertânia. Eu tenho um colega que pastoreou lá em Sertânia, Pernambuco. Um sertão, né? Sim. Já divisa com a Paraíba. Conheço Sertão. Muito bom, viu? Prazer conhecê-lo. Igualmente, pastor. Deus abençoe. Amém. O senhor também. Os irmãos fiquem à vontade. Então, assim, nós encerramos a nossa programação e os irmãos sejam orando pelas programações, participando, incentivando os nossos irmãos também. E assim também nas programações da igreja, né? O nosso culto presencial, né? A escola bíblica dominical online ainda, mas Deus tem nos abençoado. Amém? E assim eu declaro encerrado e agradeço a todos a participação. Pastor. Oi, pois não, pode falar. Prazer conhecer o senhor. Obrigado pela palavra, mas aqui tá bom demais. Deus abençoe, meu irmão. Tchau, gente. Valeu, Ivan. Tchau. Tchau.